Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no mais um episódio de Fala Pública Podcast. É um prazer muito grande estarmos juntos. Podcast Fala Pública cada vez crescendo mais. E eu tenho a honra hoje de ter na minha bancada um grande amigo, uma pessoa que eu faço questão de ler o currículo dele porque ele me orgulha imensamente, Dr. Leonardo Felipe Ribas. Ele é diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas de Informações Legislativas da Alerj. Ele é professor pesquisador e estágio pós-doutoral no Laboratório de Justiça Ambiental do Programa de Pós-Graduação da UF, professor de pós-graduação de Controle Interno e Gestão do Poder Legislativo da Alerj, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio, é mestre em Teologia Sistemático-Pastoral da PUC, especialista em Jurisdição Constitucional pelo Departamento de Direito da Universidade de Pisa, é advogado, bacharel em Direito, Teologia e Filosofia. Querem mais? Eu vou deixar vocês ouvirem. Léo, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado, Fala Flavinha. Pública Podcast está recebendo você de portas abertas. Não tenho palavras para te agradecer. Eu sei que você tem um dia a dia bastante corrido, né? É uma agenda atribulada. O seu currículo eu tive que ler porque ele é tão pequenininho que a gente não consegue lembrar de tudo. Sim. E eu queria que você falasse para o nosso podcast Fala Pública, como é que você entrou para o ramo do direito? Fala um pouquinho de você. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Flavinha, gostaria de agradecer ao Pietro também, essa casa aqui, que é o Fala Pública Podcast, por este convite, honroso convite. Eu e a Flavinha somos amigos há 10 anos, eu entrei na Assembleia Legislativa em 2015, então, assim, foi super bem recebido, como a Flavinha faz com todos que chegam na casa. Obrigada, meu Né? amigo. A Flavinha é uma pessoa muito conhecida por esse acolhimento, né, pelo afeto e pela potência que ela é também como pessoa, no sentido da intelectualidade, do conhecimento. Ela é essa pessoa humilde aqui que está entrevistando, mas todos sabem a capacidade intelectual, gerencial que a Flavinha tem. Parece que eu que estou fazendo hoje a entrevista com você. Né? Mas, assim, é realmente assim, uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, sei que Pietro hoje está numa empreitada em Brasília, né? Mas enfim, eu sou um dos seguidores lá do podcast, eu Obrigada. acompanho. E assim, me sinto muito honrado de estar nessa mesa que sentaram grandes personalidades, né? O Ciro Darlan, deputados e deputadas da nossa Assembleia, né? Pessoas do mundo jurídico, doutor James Walker, doutora Marisa Gaudio. Então, assim, realmente eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então, assim, eu tenho uma história, Flávio, assim, relacionada à questão da advocacia. Eu inicialmente eu não pensava realmente em ser advogado. Eu sempre falo nos espaços públicos que eu costumo ou dar uma palestra ou estar compartilhando alguma experiência e tal. Eu tenho uma vontade assim sempre muito grande de dizer o lugar de onde eu vim, né? Porque você, ao ler, por exemplo, na abertura aqui desse podcast, esse currículo, né, de um cara que é doutor em Direito, tá professor na Universidade Federal Fluminense, na Escola do Legislativo, dá uma impressão, né, de uma magnanimidade assim gigante. E eu sempre faço questão de lembrar que eu fui uma criança que viveu em situação de rua, né? A minha história ela começa assim, porque os meus pais se conheceram aqui no estado do Rio de Janeiro. Meu pai era gaúcho, minha mãe pernambucana, ela ainda está viva, né? Meu pai faleceu há 5 anos por câncer, ele faleceu durante a pandemia da Covid. Mas meu pai ele foi um cara que foi trabalhar em uma obra que foi da hidrelétrica de Coroinha, no Pará. E na ocasião que meus pais haviam casado, nós morávamos de aluguel em Duque de Caxias. E daí, o que que aconteceu? Meu pai foi participar de uma reunião do barracão dos operários da construção civil, aquele período ainda da ditadura, né? Meu pai não era um cara sindicalizado, militante de partido político, nada, mas simplesmente foi com os amigos e lá, naquela reunião, ele foi preso, né? Meu pai mandava o dinheiro pelos correios, naquela época, para minha mãe pagar aluguel, fazer as compras, tudo. Minha família, a família do meu avô, do meu pai, morava no interior do Rio Grande do Sul, não tinha contato, aquela época era muito difícil. E a família do meu avô, da parte da minha mãe, trabalhava em circo, ficava rodando no Nordeste, então não tinha contato também.
E aí minha mãe esperou uma semana chegar aquele recurso que não veio. E ela falava com meu pai através do telefone. Semanalmente ele ligava pro orelhão da esquina da rua, a gente ficava lá esperando ele ligar, e não aconteceu. Então ela comprou as fichas, ligou para lá para a obra, e aí o pessoal informou: olha, o Felipe foi preso e tal, e a gente realmente não tem noção do paradeiro dele. Minha mãe foi se virando com o que tinha, com pouco dinheiro que tinha para comprar comida e tal, ficou meses sem pagar o aluguel. Foi quando nós fomos despejados e fomos viver essa experiência de viver embaixo de um viaduto durante 8 meses, tá? 8 meses, 8 meses. 8 meses É, você viveu é, durante 8 meses com a sua mãe e sua irmã debaixo de um viaduto, exatamente. tendo casa, tudo, comida É, e não tendo, vivendo né? não, É, tendo, mas é, infelizmente a ditadura naquele momento teve o desfavor de levá-lo, né. exatamente. Então, assim, eu costumo falar que eu lembro muito vagamente do que eu comi ontem, mas eu me lembro perfeitamente o que foram aqueles 8 meses, cada dia, faltando o básico, né, que era querer comer, beber uma água, ir ao banheiro, fazer uma necessidade, dormir e você não conseguir, né. E daí, assim, na véspera do Natal, 2 pessoas da igreja católica, de um movimento chamado Vicentinos, que trabalham com os pobres, nos abordaram e aí falaram: "Olha, o padre está fazendo uma janta para os pobres, né, vocês gostariam de ir lá?" Minha mãe falou que obviamente que sim, a gente já Quantos estava anos você tinha nessa ocasião? 6 anos, 5 para 6 anos, né. E daí o que que aconteceu? Nós fomos, esse padre, ele era muito amigo de uma grande, eh, pessoa da sociedade do Rio de Janeiro, que é a dona Nininha Magalhães Nabuco. Ela é bisneta do Joaquim Nabuco, Uhum. de uma família, assim, de banqueiros também, né, enfim. E foi essa pessoa que ajudou muito a descobrir onde meu pai estava preso, no Pará. Ela patrocinou na época um avião com UTI móvel para trazer o meu pai, né, com os advogados que foram lá para tirar o meu pai, né, da prisão. Pagou todo o tratamento ainda durante 6 meses, cirurgias, todo o processo que ele teve para poder se recuperar. E daí, assim, foi a pessoa que ajudou a reerguer a nossa família. Então, assim, meu pai e minha mãe que não eram da igreja católica, a gente começou a participar, eu cresci naquele ambiente. Então, assim, eu adolescente, eu tive a oportunidade de conhecer o Dom Mauro Morelli, que era o bispo da diocese de Duque de Caxias, Show. e eu tive, assim, um grande entusiasmo pela experiência eclesiástica, né, por trabalhar com pastorais sociais, ajudando os pobres. E aí um padre me convidou para ser padre, né, falou: "Olha, você nunca pensou em ser padre?" Eu falei: "Ah, nunca". E aí comecei a me preparar com 16 anos, fazendo os chamados encontros vocacionais, e ali despertei essa vontade de ser padre. Com 18 para 19 anos eu terminei o ensino médio, foi onde eu fui fazer a graduação em filosofia. Ingressei no Seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu, pela diocese de Duque de Caxias, e aí segui a carreira. Eu fiz a filosofia, fiz a faculdade de teologia, terminei no ano 2000, fui ordenado diácono da igreja católica. Daí eu me apaixonei pela mãe dos meus primeiros filhos. Eu tenho um casal de gêmeos, né, com 22 anos agora, e agora tenho uma pequenininha com 1 ano. E então, assim, Não, e largou a deixei batina. o ministério, a batina, como o pessoal diz, né. Quando eu deixei o ministério, né, de exercer o ministério de diácono, um pouco antes de ser padre, o Dom Mauro que me sugeriu. Ele falou: "Leonardo, você tem um perfil, assim, muito militante", e eu, na minha família, o meu tio, que era o irmão mais velho da minha mãe, ele era advogado. Uhum. E ele é uma referência, assim, para nossa família, de pessoa combativa, lutadora também, enfim. E aí eu falei: "Olha, realmente eu me vejo nessa luta", né. E eu, em 93, Dom Mauro já estava muito próximo do Betinho, e ali na criação da Ação da Cidadania, né. E eu conheci o Betinho na casa do Dom Mauro em Caxias, quando eu estava se preparando para criar a Ação da Cidadania. Foi onde eu comecei a militar muito com política de segurança alimentar, né. Dom Mauro foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado na época pelo presidente Itamar Franco. E daí, quando eu ingressei na faculdade de Direito, em 2001, logo depois, 2002, eu comecei na vida pública, porque a Benedita, naquele período que ela foi governadora, de abril a dezembro de 2002, ela me convidou, através do Jorge Florencio, que era o secretário da Baixada, para coordenar a política de segurança alimentar, né.
E ali eu comecei um trabalho com um movimento que tinha na Baixada Fluminense. Você ainda não era nem sequer, nem chegava a Não, ser advogado. não, eu já estava na faculdade de Direito, eu tinha começado. Aham. E aí foi onde eu comecei a refletir muito sobre a questão do desafio do direito humano à alimentação adequada, né? Questão da fome também, enfim. E aí eu me formei em 2006, e daí fui seguindo a carreira acadêmica, comecei a trabalhar em administração pública, trabalhei em 5 prefeituras, trabalhei nas prefeituras de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, e a última foi Mesquita, antes de vir Pra Léo. trabalhar na Alerj em 2015, né. E aí, Léo, não te cortando, porque eu sei que essa história é belíssima para todos nós, mas quando você chegou na Alerj e falou assim: "Cara, é uma nova casa", porque você tinha vindo do executivo, É. né, você já tinha uma experiência fantástica como secretário nessas, prefeituras todas. E aí, quando você chegou na Alerj, você se deparou com o direito legislativo, É. né, processo legislativo. Como é que foi isso daí? Conta pra gente. Assim, é o que eu falo, eu, diferente de grande parte dos estudantes de direito, que geralmente se identificam muito com direito penal, com direito privado, com direito civil, eu já desde o início tinha uma identidade muito forte com o direito público, né. Até porque, foi o que eu disse, eu no começo da faculdade eu já comecei a trabalhar na administração pública. Então, assim, eu tinha um interesse muito grande pelos temas de orçamento público, administração pública, né, e aí foi exercendo esses cargos, né, exatamente, fui subsecretário, chefe de gabinete, secretário. Então eu gostava muito de direito constitucional também, por causa da minha formação filosófico-teológica também, né, então, também na filosofia eu gostava mais da parte de filosofia política. Eu sempre tentei conjugar as 2 coisas, a parte teórica e a parte prática, né. E daí, assim, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu me lembro, assim, que foi uma alegria muito grande, porque ali na Assembleia, no Poder Legislativo, você vê o nascimento das normas, né, o processo de formação Exato. das emendas constitucionais, das leis. E aí você vê no dia a dia como é que se opera isso, né, como é que é a dinâmica que você vê regulada pela Constituição Estadual, pelo regimento interno da casa, mas também como é que são ali, né, As as entrelinhas. entrelinhas que acontecem nas comissões, né, as relações políticas que se constituem para se chegar a um acordo, Uhum. né, que é o que a gente costuma falar, às vezes muito diferente, né, do que a gente vê na vida fora, né, na política, e às vezes um deputado tem lá um papel a ser exercido, né, porque ele defende uma bandeira e tal, ali dentro da casa ele às vezes tem que recuar um pouco para poder Avançar. avançar, né. Então assim, é parte da estratégia da política. Então assim, se tem um dos poderes que você consegue visualizar de fato a política acontecendo, para que uma norma ela possa de fato ganhar essa efetividade perante a sociedade, é dentro do poder legislativo. Então, assim, aquilo tudo que eu tinha estudado na faculdade de direito, no mestrado, né, depois no doutorado também em direito constitucional, você vê acontecer naquela dinâmica ali da Prática. casa na prática, né. Então, assim, isso é muito enriquecedor, e é muito enriquecedor quando você, sendo um acadêmico, como é o meu caso também, né, que também sou professor, pesquisador e tal, você está ali no dia a dia vendo como é, porque uma coisa é você ver o que está nos manuais, o que está nos livros, o que está escrito ali, e você vê no dia a dia o que de fato acontece dentro de uma casa parlamentar. É importante sim conhecer o regimento interno, a Constituição, mas é importante essa dinâmica também de você saber compor, né, para chegar a um determinado objetivo comum. E dentro dessa dinâmica, Léo, você chegou na Assembleia Legislativa, eu me lembro, como chefe de gabinete da deputada Daniele Guerreiro, exerceu o seu papel com brilhantismo, é claro. E aí você, dentro desse processo todo de enriquecimento de conhecimento, você chegou à comissão mais importante da casa, né. Eu queria que você falasse como é a sua experiência dentro da CCJ, por quê? Porque a CCJ, a gente, pra quem não sabe, para quem está do outro lado, a gente considera o nem mais o pulmão da Assembleia, mas é o coração, né. O projeto NICE, a primeira comissão que diz: "Olha, vai continuar vivo ou morre aqui", é a CCJ. Sim. E a gente tem vários debates ali dentro,
E eu queria que você falasse da sua experiência dentro da CCJ, como é que foi, como é que tem sido, porque até hoje você ainda, emite pareceres lá, né, para que a gente possa, Léo, falar de políticas públicas, Hum. porque dentro da CCJ, ali a gente aprende muita coisa, né, a constitucionalidade dos projetos, a juridicidade das proposições, elas encantam quem está de fora vendo o nosso trabalho. Então fala um pouquinho da CCJ para gente. Então, assim, o que eu queria dizer em primeiro lugar é que, na verdade, eu cheguei lá até como assessor de plenário mesmo, na Assembleia. Eu entrei dia 1º de fevereiro de 2015, e aí passados 6 meses que eu estava lá na função de assessor de plenário, que foi um período, assim, já inicial muito enriquecedor para mim, para visualizar a dinâmica da casa, porque na Assembleia Legislativa ou em qualquer Câmara, você pode ser um assessor, mas que fica recluso dentro do gabinete. Uhum. E a vida da casa, isso eu aprendi com a professora Flavinha, ela acontece muito dentro do plenário, né. Então, assim, naqueles primeiros 6 meses, eu tentei, em primeiro lugar, colocar em prática uma coisa que eu tinha escutado até, Flavinha, de um chefe que eu tive na prefeitura de Caxias, que tinha sido vereador, que era o Zumba, Uhum. que ainda está lá em Caxias e tal, vivo. Ele tinha falado assim: "Léo, trabalhar no poder legislativo, conhecer o regimento interno é fundamental", Sim, né. sim. Então, assim, aqueles primeiros 6 meses foi um período, assim, que eu tentei contigo, me lembro, assim, na época com o Zenóbio, com o Zaidan, né, até mesmo com o Marcelo, né, com algumas referências, depois com o Marquinhos, né, ir aprendendo um pouco como é que é o regimento interno, o funcionamento das coisas, o que tem, às vezes, dentro do processo legislativo, que não está necessariamente regulado Pelo regimento. pelo regimento, até em processo civil a gente brinca, quando a gente estuda direito, tem os famosos embargos auriculares, né. Isso, você ouve É. falar. Então, assim, procurei me apropriar naquele momento, e aí com 6 meses eu me tornei o chefe de gabinete da deputada Daniele Guerreiro. Então, assim, naquele período de 3 anos e meio, depois como chefe de gabinete, a Daniele pediu também que eu continuasse, assim, fazendo a Plenário. análise, né, do plenário e também os projetos de lei, parte de análise técnica, porque na época ela também era membro de bastante comissões, Muito. mais de 10 É. comissões. Ela presidia a Comissão de Direitos dos Animais, então eu também fazia os pareceres, né, pelo fato de ser advogado, tinha mais o domínio técnico da área. Então naquele período ali eu aprendi muito. Agora, de fato, como você falou, o meu, assim, grande aprendizado foi na legislatura passada, quando trabalhando como assessor de plenário do deputado Chico Machado. O deputado Chico Machado, ele ficou um tempo Hum. na Do Comissão de governo. Constituição e Justiça, e aí nesse período da Comissão de Constituição e Justiça que eu tive essa oportunidade também de aprender bastante, né, com 2 nomes que eu citaria aqui, foi com a Juliana, com a própria Milena também, né, que são grandes referências também técnicas. E ali você vê o processo de controle, de poder, né, de contrapesos e tal. E aí, assim, você tem uma necessidade muito grande de se atualizar e de estudar constantemente, né. Ainda mais na CCJ. Ainda mais na CCJ. Eu me lembro que até 2019 ainda dava aula na graduação de Direito, eu sempre falava com meus alunos, eu falava: "Olha, trabalhar como assessor de plenário na Assembleia Legislativa, ou em qualquer casa parlamentar, é extremamente desafiante, porque o deputado ou a deputada, ele te faz a pergunta ali na hora, enquanto a coisa está acontecendo na dinâmica, e você não pode titubear, pedir tempo para ir Não. pesquisar, você tem que Pode ser recorrer aos aos universitários. universitários. Então, quando eles estavam naquela coisa de querer colar, de ter as artimanhas e tal, eu falo: "Gente, ó, depende muito do que você vai fazer, porque se você for um operador do direito, por exemplo, que trabalha num poder legislativo, numa dinâmica dessa, Acabou. você, né". Então, assim, o profissional é reconhecido, né, pela excelência nesse sentido aqui, Sim, né, de você sim. demonstrar Conhecimento, segurança, segurança. conhecimento. E os Exatamente. deputados são muito sensíveis, né, a perceber isso, Uhum. porque é uma grande responsabilidade perante a sociedade, é um Sim. mandato deles, né. E ao vivo. E ao vivo, ali Não tem erro. transmitido pela TV Alerj, a gente não tem. E outros canais também, YouTube, Exatamente, pessoal redes filmando, rede sociais, tem as social. pessoas que acompanham ali, É, né, da a da tribuna, tribuna, estão acompanhando ali. online. Então, assim, há uma grande responsabilidade tanto do deputado quanto do assessor que está ali procurando, né, dar aquele espaço. Então, assim, aprendi muito na Comissão de Constituição e Justiça, e assim, eu tive essa grata satisfação,
né, do Dr. Robson, né, que é o procurador-geral da casa, ele ter me indicado, né, para poder prestar esse auxílio. Na verdade, o papel que eu tenho lá hoje, eu sou diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas da casa, mas eu presto esse auxílio também à Comissão de Constituição e Justiça, porque, para quem está acompanhando a gente aqui, só para entender, na Assembleia Legislativa do Rio, são 7 deputados, membros da CCJ, e eles semanalmente emitem os pareceres. E aí, hoje, a CCJ está ali, cada deputado com em torno de 10, 12, às vezes. A pauta chega, às vezes, a quase 100 projetos por semana na Assembleia, né? Nossa Assembleia ela tem uma alta produtividade, né? É uma das casas mais produtivas Mais do produtiva do Brasil, é a Brasil. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que Exatamente. mais produz projetos. Então, assim, semanalmente aí nós temos em torno de 80, quase 100 projetos para. E aí eu faço esse papel de analisar os pareceres que os deputados deram, porque você tem a pauta, né? Então eu analiso, comento tecnicamente, né? Uhum. Porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou mesmo os deputados que acompanham, eles têm também essa liberdade de emitir o voto de acordo com a conveniência política, Sim. né? Então, não necessariamente só tecnicamente. Agora, é claro que eles dão primazia à parte técnica. Então, eu produzo, por exemplo, essa pauta comentada para que o presidente da comissão, por exemplo, ele tenha ali como se balizar, tendo uma discussão mais técnica, né? Então, ele vê ali que, às vezes, eu coloco lá uma ADI, né, uma referência constitucional ou de uma lei, por exemplo, a lei de responsabilidade Um fiscal. amparo legal diferente daquele que possa Porque o nosso estado está no interpretar. regime de recuperação fiscal, então, assim, acaba que a Lei Complementar 159 de 2017, principalmente o artigo 8º, que tem as vedações, que traz uma limitação muito grande ao processo legislativo, né? Além das questões de competência, porque competência é um tema muito, muito que o assessor ele tem que dominar bastante, porque nós costumamos dizer, talvez até meio que equivocadamente, que a competência para legislar estadual ela é residual, porque a Constituição Federal ela deixa bem claro quais são as competências da União e dos municípios. E aí fala lá que para o Estado tem suplementar para vários tópicos, né, e tal. E aí a gente tem mais margem para aquilo que você colocou aqui como tema, que são políticas públicas, né? Então, assim, a gente tem mais legislação com segurança, assim, sem ter preocupação com alguma inconstitucionalidade, com alguma ilegalidade ou injuridicidade, quando o tema é política pública. Aí a gente procura estar regulando de acordo com as vicissitudes, as necessidades que nós temos no nosso estado, em políticas de meio ambiente, saneamento ambiental, saneamento básico, assistência social, enfim, né? As políticas, por exemplo, de habitação, né? Criança e adolescente, consumidor, que tem bastante coisa também. Mulher. Então, assim, mulher, exatamente, né? Então, são as temáticas que principalmente aparecem dentro da nossa casa e dentro dos projetos que a gente possui, né? Léo, eu acho que é interessante, a gente sempre fala aqui de política pública, mas eu acho que é interessante a gente levar para quem está nos ouvindo o seguinte: o mais importante também é que o conhecimento possa ser compartilhado com as outras casas legislativas, e não necessariamente só outras assembleias, mas que a gente possa levar o conhecimento às câmaras municipais, Sim. né? E a gente fala muito de regimento interno, de políticas públicas, mas as pessoas fogem um pouquinho desse conceito por ter medo, por não conhecer. Fala um pouquinho sobre políticas públicas nas casas legislativas para a gente bater aqui um papo. Então, assim, nós temos esse desafio, no estado do Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios. Se bem comparado a alguns estados, nós nem seríamos tanto assim, porque quando você pensa no universo, por exemplo, do estado de São Paulo, de Minas, que tem mais de 800 municípios, né? Ou mesmo Paraná, com 400. Mas, assim, somos 92, né? O nosso estado do Rio de Janeiro tem uma topografia bem singular, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de locomoção mesmo, né? E a gente não tem uma efetividade no sentido de ter essa interlocução entre as 92 câmaras e as 92 câmaras da Assembleia Legislativa, né? Eu vejo assim que uma coisa extremamente plausível, né, assim, que nós temos na Assembleia Legislativa
é a escola do legislativo. Porque, assim, formação, capacitação, tanto para os parlamentares quanto para as assessorias, para os demais servidores da casa, assim, é sempre muito pertinente, é sempre muito relevante, porque, como a gente falou aqui, a legislação ela é dinâmica, né? O entendimento dos tribunais sempre mudam também, né? Mesmo na Corte Suprema. Exatamente. Então, assim, é importante que haja essa atualização e o debate também para que a gente não interfira nas competências, né? Tanto o Estado não interferir naquilo que é competência dos municípios, né, quanto os municípios não entrar naquilo que é competência para legislar dos estados, né? Então a gente vê muita questão assim, às vezes projetos de leis que aparecem aqui na casa que discutem a questão de mobilidade urbana, né, território do município, né, e tal. Então a gente sabe que isso é legislação específica ou competência legislativa específica do município. Ou então, ao contrário, também acontece, o município apresentando um projeto de lei que seria de competência do Estado, porque envolveria mais questões regionais. Então, assim, essa integração federalística, né, entre as entidades da federação, os municípios e o Estado, é extremamente relevante naquilo que a gente pensa em termos de desenvolvimento, né? Porque para pensar o desenvolvimento do nosso Estado como um todo, a primeira coisa essencial é exatamente essa união entre os municípios do Estado e o outro ente federativo, que é o próprio Estado. Isso, e né? unir esse conhecimento. Exatamente. Então, assim, discutir como que, em termos de determinadas políticas públicas, nós podemos, por exemplo, estar alocando, inclusive, programas, equipamentos Verbas. públicos, verbas, Orçamento. que são oriundos não só do Estado, mas também da União, para determinadas regiões do Estado que têm maior necessidade, né? Então, assim, isso seria muito interessante haver essa articulação, né? Isso a gente geralmente vê acontecer quando ocorrem as chamadas conferências estaduais Sim. de políticas públicas. Sim. Conferência estadual de saúde, educação, da mulher, né? Mas ali há uma parcela de pessoas, de representantes que vêm, né, das conferências municipais, dos municípios, mas você não tem, de fato, um fórum permanente de debate sobre planejamento e desenvolvimento do Estado e dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Que é uma pena, né? O que é uma pena. E assim, não sei se de fato, né, inclusive a Alerj, ela poderia ser, né, aqui uma propugnadora, né, dessa ação de estar fazendo esse processo de articulação a despeito, inclusive, das ideologias políticas, Sim. né, enfim, das bandeiras e tal, porque assim, fica mais do que demonstrado que esse processo de planejamento e desenvolvimento regional, que é o caso do Estado, né, ele ocorre quando esses entes municipais eles participam desse processo de discussão unidos ao Estado. Então, assim, é muito importante, né, que a gente consiga agregar, e aqui eu estou falando, Flavinha, não só do poder público, que seriam os chefes do poder executivo, né, que seriam os prefeitos e o governador, ou os vereadores dos municípios, mas a sociedade civil organizada também, né? É isso que eu ia Porque falar. a sociedade civil organizada, né, através dos atores sociais, dos movimentos sociais, das igrejas, né, As das associações, associações de das moradores, das ONGs, dos movimentos ligados, por exemplo, estudantis, estudantis, os movimentos terras. sem terra, enfim, representação da etnia afro, né, ou indígena, que a gente também tem no nosso estado, das minorias, né, Sim. caiçaras, ciganos. Então, assim, muito importante haver uma articulação ampla para que a gente possa, de fato, pensar esse processo de consolidação, porque isso é uma coisa que eu queria colocar. Eu sou um cara que, a despeito de ser advogado, né, e de estar atuando numa casa legislativa, ser professor de direito constitucional, eu acredito muito na efetividade do que a norma pode fazer para modificar a sociedade, mas eu acredito muito também nesse poder de mobilização político, Da né, sociedade. da sociedade quando ela se une para poder, né, porque uma sociedade, quando ela tem esse nível de coesão, né, entre a sociedade civil organizada e o poder público, Funciona. né, ela funciona muito melhor, porque a norma é aquilo que a gente fala, ela tem uma função, ela às vezes tem até uma função pedagógica, mas normalmente a norma ela existe porque existe um conflito, Conflito. né? Exato. Então, se você não tem um conflito, você não tem necessidade de norma, Normatizando. né? Exatamente. Então, assim, de fato, o que a gente, até como advogado, o que a gente busca não é
a produção desenfreada de normas. O que a gente busca de verdade é que haja uma sociedade onde, de fato, os atores, né, e aqui que eu falo poder público, sociedade civil organizada, tenham essa capacidade política, né, de sentar, de discutir, né, resguardando as identidades que cada um possui, né, para poder consolidar um desenvolvimento regional. A gente vive um momento que vários autores, né, dizem que é um momento de crise da democracia, né, de fato a gente observa isso. Apagão das canetas. Exatamente, mas assim, de fato, se a gente não se entender como uma sociedade que precisa superar, né, esse processo de polarização, de ódio, de rancor, de ideologias que só nos divide, a gente vai passar a ser uma sociedade mais dominada do que soberana, né. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que todos nós somos brasileiros, né, que todos nós somos cidadãos fluminenses e que a gente precisa de um processo de baixar um pouco a guarda, né, levantar mais a bandeira da paz e pensar assim: olha, a gente tem desafios em comum na área da segurança pública, na área do combate à fome, na área da educação, na área da saúde, não é? Então, assim, eu acho, sabe, Flavinho, que a Assembleia ela faz muito bem o papel dela aqui, né, eu não tenho dúvida disso. E eu falo isso não só pelo fato de ser um diretor, que participa da gestão do presidente Rodrigo Bacelar, né, mas assim, que conduz muito bem a Assembleia Legislativa, não preciso nem falar isso, né, basta ver que foi um cara que foi eleito Por 70 unanimidade. votos, né, por Nunca antes da unanimidade. história da Assembleia. Exatamente. Então, assim, não só elogiar a administração do presidente Rodrigo Bacelar, mas, assim, de fato, todos nós, e eu vejo muitas vezes isso acontecer dentro da própria CCJ, né? Uhum. Porque a gente vê lá, a nossa CCJ, ela tem uma composição de esquerda, de direita, de centro, mas, assim, eu vejo uma urbanidade, uma civilidade muito grande. Eu até convidaria que as pessoas pudessem assistir, porque fica gravado, né, no YouTube, a reunião da CCJ, para elas perceberem, né, o que ocorre ali, Não né? é o debate. Como é o debate super civilizado, né, tem um momento ali que às vezes você cresce por defender uma determinada bandeira que você acredita, então, Acredito. mas tem o respeito, né, Sim. tem o respeito. Então, assim, muitas vezes a gente vai para a rede social, a gente vê as pessoas brigando mais do que os próprios deputados brigam aqui Exatamente. dentro, né, então eu sempre falo lá fora, eu falo: "Gente, lá dentro da Assembleia a gente Não é assim. não vê tanto isso, né, muito pelo contrário, a gente vê eles sentarem na mesa, discutir, conversar, ver o que pode ser Isso é feito". democracia, né, Léo? Exatamente, isso é democracia. Então, assim, eu penso que a gente, assim, Flavinha, não vai ter uma política pública de fato efetiva, qualquer ela que seja, de criança, adolescente, de mulher, de assistência social, se de fato as pessoas não tiverem capacidade de sentar numa mesa e dialogar, sabe, assim, com urbanidade, com respeito. Então, eu não sei se é o meu lado de formação padre falando, né? Que como eu falei aqui, né, pela formação que eu tive, mas eu sou um cara que, eu acredito não só na democracia, né, no diálogo político, no debate, por essa formação religiosa, sim, que eu tive, mas pela formação que nós tivemos como advogados, Sim. né, pela formação, profissional política que nós tivemos. Eu tenho 10 anos na casa, você tem mais de 20, né, então, assim, você muito mais do que eu como decano na casa, ver, o quanto é possível, né, você mesmo tendo uma grande bandeira ideológica, você ter a capacidade de sentar e construir junto um projeto, né. Quantos deputados a gente vê lá apresentando um projeto que seria de uma pauta de esquerda e um deputado até de direita ajudando a fazer uma emenda para Pra aprimorar, para aperfeiçoar. aperfeiçoar o projeto. Isso. Ou ao contrário também, né, um Sim. deputado de direita que apresenta lá uma bandeira, um projeto de lei, um deputado de esquerda ou uma deputada de esquerda faz uma emenda, né, faz uma observação para ajudar a aperfeiçoar o processo. Então, assim, isso para mim, como um cara que é professor, que é advogado, que é pai, que é cidadão, eu faço questão de testemunhar e é muito legal que o Fala Pública Podcast, como sendo esse espaço aqui, né, de fato público, uma rede social, ele possa permitir as pessoas visualizarem, né, 2 profissionais que atuam dentro de uma casa parlamentar, desse tipo de testemunho, né. Então, assim, eu queria dizer muito isso, eu acho que a gente vai progredir na hora que a gente tiver a capacidade de ter mais respeito, ter mais urbanidade e sentar numa mesa e trocar um pouco mais, né,
ideias de Do que fato debate. do que, né, debates que agridem, né, do que muitas vezes a gente vê na rede social, né. Léo, eu acho que é interessante também, a gente falar um pouquinho aqui da necessidade de capacitação das pessoas para se sentirem prontas justamente para esses debates agregadores. Sim, Porque o que que acontece, a gente assiste muito hoje em dia, são palavras vazias, são ideias sem conotação nenhuma dentro de um processo concreto de discussão, e levar esse conhecimento, levar essa capacitação, não necessariamente você precisa de uma instituição, né, você pode ter profissionais que te, levem, né, a esse processo todo de conhecimento, através de uma palestra, através de um bate-papo, né, e de uma coisa bastante, tranquila, sólida. E aí eu queria que você falasse desses projetos que você tem, né, de levar essa capacitação, levar esse conhecimento a todos. hum, E aí eu falo a todos, digo nos entes públicos, né, para que possam trazer o servidor para conhecer, trazer a sociedade para entender um pouquinho daquilo que a gente fala lá dentro da casa, né. sim. É assim, eu costumo falar que é muito bacana quando nós entramos aqui na casa parlamentar, principalmente na Assembleia, que é um espaço que tem 70 deputados, mas temos câmaras igual do Rio de Janeiro, que tem 50 vereadores, né, outros municípios que têm quase 30, é o caso acho que de Caxias. E você vê ali, na pluralidade, a representação da nossa sociedade, né. Então, assim, você tem deputados que têm, né, grande formação intelectual e tal, e tem deputados que vêm, né, como é o caso a gente tem, inclusive, que foram entrevistados aqui por você, a Dani, né, vem da favela da Maré, né, Dani então assim Monteiro. exatamente. Então assim, ali a gente vê a representação da nossa sociedade. Então assim, os projetos de lei, eles acabam refletindo um pouco dos anseios, né, da nossa sociedade, através dos deputados que são canal de representação dessa sociedade. E assim, muitas vezes, né, o deputado ele tem um grupo político dele de confiança que ele leva para trabalhar com ele, isso é extremamente legítimo, né. Então assim, só que, o processo de produção de normas, por exemplo, ele é um processo técnico, né, Extremamente técnico. extremamente técnico. Então assim, ele tem que obedecer à Constituição Federal, à Constituição Estadual, não só as 2 constituições, tem que obedecer ao regimento Regimento interno da interno. casa e leis, né, que, por exemplo, eu utilizo muito, como, por exemplo, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Responsabilidade Fiscal, fiscal. a Lei Complementar 159 de 17, que é para o regime de recuperação fiscal que nós estamos, né. Então você tem que conhecer isso, tem que conhecer as decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né, as manifestações. Então assim, mesmo às vezes quando nós temos colegas advogados que trabalham dentro do gabinete, são super assoberbados, né, pela demanda, porque às vezes as pessoas pensam que não, a gente tem uma carga muito grande de trabalho, Nossa. né. Então assim, não só de trabalho, mas sair de casa, ou daqui da casa parlamentar, ter que ir para casa e ainda continuar a ler, estudar, Isso a pesquisar. Globo não mostra. Isso Exatamente, a Globo não mostra, né. exatamente. É nosso Quantas vezes eu me pego igual ontem, quase 1 hora da manhã, tendo que ler o push do STF para ver as decisões que saíram, atualização e tal, porque a gente acabou de falar aqui, né, você tem que saber na ponta da língua ali tem que estar preparado. o que que a primeira turma, como é que o ministro tal está pensando, defendendo aquele tema de improbidade administrativa. Então assim, a gente tem pessoas muito qualificadas aqui agora. Ocorre também às vezes erros que às vezes a gente comete, eu também às vezes cometo, né. Então assim, esse tema de competência é um tema que é bastante complicado, não é um tema tão simples. Mas às vezes ocorre, por exemplo, a gente tem, né, um tema que é muito recorrente, né, pelo estado que nós temos, que é a área de segurança pública. Então nós temos uma representação grande na área de segurança pública. Sendo que a Constituição estadual, eu falo até de cabeça, porque eu uso muito esse artigo, que é o 112 parágrafo 1º, inciso 1, a linhas A e D, e ele é combinado com o 145(6). Diz lá, por exemplo, nós não podemos legislar, naquilo que é tema que é referente a servidor público, né. Então assim, segurança pública envolve polícia militar, envolve bombeiro, polícia civil. Então, a priori, um deputado ele não pode apresentar um projeto de lei, né, Priori. a priori, porque, né, é uma competência privativa do chefe do poder executivo.
Aí a gente tem um mecanismo na casa que é a indicação legislativa. Você manda uma mensagem para o governador com uma minuta do projeto, ele pega O aquilo projeto para e que ele possa manda enviar para casa pra exatamente gente para votar. casa. Mas tem deputado que às vezes, né, até pelo começo ainda, não tem um domínio, a assessoria também tal, apresenta o projeto de lei, a gente tem que dizer lá na CCJ, ó, é inconstitucional, que seja transformado numa indicação legislativa, porque o procedimento, né, não é esse. Então, assim, às vezes é isso, o cara gasta um tempo, porque tem que sentar ali, né, fazer a minuta do projeto de lei, protocolar no computador lá no Notes, que a Flavinha é professora de Notes, que é o programa, né, que a gente utiliza internamente para protocolar os projetos. Depois tem que ir lá na secretaria, lá embaixo na mesa, protocolar, né, para tramitar pela CCJ, as comissões temáticas, passar pela discussão, Olha votação, quanto ementa. tempo. Então, assim, perde-se ali um tempo, né, e a movimentação da máquina, né, recurso financeiro, Enquanto você físico, está aprendendo, você tá RH. na frente. Então, assim, a capacitação, ela dá esse salto de você, às vezes, não perder O time. o time, né, todo esse tempo, o recurso e tal. E, assim, dá um empoderamento. Nós sempre costumamos falar, né, do deputado Luiz Paulo, que foi entrevistado aqui também, decano da nossa casa, né, assim como o Mink, né, outros deputados, que, caramba, né, são referências para o deputado exatamente porque são pessoas que estão ali, né, que dominam, né, o conhecimento, né, a tramitação. Então, assim, o deputado parlamentar, o assessor, ele fica mais empoderado na medida que ele tem o domínio, né, Da máquina. da máquina, do funcionamento do regimento, do funcionamento da casa, né, da dinâmica das coisas. Então, assim, é essa proposta que a gente tem, né, inclusive junto, exatamente, né, de estabelecer esse processo de formação, porque muitas vezes, igual a gente estava falando de um amigo nosso aqui, que mandar uma saudação para ele, que é o Frank, que agora é secretário de Assistência Social em Guapimirim, e aí ele, um dia antes de ser nomeado, ele estava conversando comigo lá na Assembleia, e eu falei, Frank, antes de vir para cá, eu era secretário de assistência em Mesquita. Fui secretário de assistência 2 anos. E eu falei para ele: olha, eu vou te falar uma coisa que eu, quando fui para lá, eu não sabia. O Mesquita, ela era considerada grande porte pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social. Nós tínhamos 7 CRAs e 2 CREAs e 2 abrigos, um de criança e um de pessoas em situação de rua. E aí eu fui aprender, nessa época, como gestor, que existe a NOB-SUS, e eu era professor de políticas sociais na faculdade. Foi quando eu conheci a deputada Daniele, porque eu fui professor dela na Faculdade de Serviço Social, dando sua disciplina, e eu não conhecia a NOB-SUS, imagina isso. Aí fui estudar a NOB-SUS, que é a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, e ela tem uma outra subnorma, que é chamada de NOB-SUS-RH, Recursos Humanos, que determina que em municípios de grande porte você tem que ter, no mínimo, para cada equipamento desse do SUS, 3 profissionais SUS de nível superior, que seriam 2 assistentes sociais, e um outro terceiro, que aí pode ser um psicólogo, um sociólogo. Não, tem que ser um técnico de nível superior. E 3 administrativos. Aí eu falei com ele, eu falei, olha, primeira coisa que você tem que fazer chegando lá é verificar se tem esse pessoal, porque no final do ano o Tribunal de Contas do Estado vai te visitar, e o Ministério Público também da Promotoria de Improbidade, vai bater lá para verificar se você está em conformidade com a legislação do SUS. Então, assim, há muitas pessoas que passam pela gestão, né, de secretarias, né, estou falando aqui um exemplo da assistência, mas isso ocorre em políticas altamente regulamentadas, como meio ambiente, saúde, assistência social, né? Eu lembro que eu trabalhei no governo também, na Prefeitura de Nova Iguaçu, na Secretaria de Saúde. Na época eu tinha feito um levantamento, o município estava perdendo dinheiro porque não tinha cadastrado o CNES, né, que é o cadastro nacional, né, das entidades de saúde, no DataSUS. Aí tinha várias UBS, Unidade Básica de Saúde, equipamentos que não estavam, que pelo fato de não estar cadastrado no DataSUS, não recebiam a verba pela implantação e pela implementação. Então, assim, perdão, o conhecimento de informações dessa, né, ela traz recursos para o município, ela empodera o gestor, ela empodera para quem está no Poder Legislativo para fazer a fiscalização da política pública, ela empodera a sociedade civil na medida que está lá nos conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Saúde, para fazer esse tipo de cobrança, né, do Poder Público, do Poder Administrativo. Então, assim, formação é essencial, né? Desculpa, é um processo muito necessário. Então, assim, a ideia que nós temos é de que nós possamos, assim, estar levando esse processo de formação
para as câmaras municipais, para os municípios, para ir ponderando e consolidando esse processo que vai aperfeiçoando o funcionamento da administração pública como um todo, né? Léo, eu acho que é fundamental que as pessoas tenham informação e formação com aqueles que conhecem realmente como gerir o poder legislativo, o processo legislativo, o direito legislativo. E, além disso, eu sou assim um pouquinho mais ousada. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é a casa da prata, a prata da casa, né? Então, assim, quanto mais você trouxer para dentro do teu ambiente de trabalho aquele que já está ali por perto, que conhece, é melhor do que você contratar uma pessoa que está lá fora, que não conhece nada do andamento. Eu estou dando um exemplo, por exemplo, estou dando um exemplo de uma situação que muito acontece na casa. É um exemplo básico. Você é deputado, você chegou agora, como você disse anteriormente, você traz o seu grupo de confiança, de assessoria. Só que eu vejo muito, e com certeza é uma coisa que você, com toda a sua experiência acadêmica, também vê, o cara não tem a menor formação e a menor informação para ocupar aquele cargo. Sim, E muitos deles não se submetem à humildade de aprender. sim, E como você disse, nós temos a Escola do Legislativo que nos dá esse respaldo, essa formação. A gente tem professores sim, que dão as informações e as pessoas ainda assim resistem em continuar naquela mesmice. Eu conheço pessoas que estão na Alerj há 10 anos, há 15 anos e fazem a mesma coisa. Elas não passaram daquele nível, mas não porque não puderam, mas porque não quiseram. sim, E aí, nesse grupo de assessores dos deputados, muitas vezes acontece nas primeiras legislaturas, eles apanham feio. Por quê? Porque, como você disse, o empoderamento ele não traz só para o servidor a satisfação do conhecimento, ele traz também para o parlamentar o avanço no seu mandato. sim, Então, se o seu mandato não estiver respaldado num conhecimento técnico, não adianta você ser o melhor político. Eu tenho, assim, dentro dessa minha ótica de muitos anos da Alerj, eu vi políticos com uma bandeira fantástica, com um know-how maravilhoso de rua, né, que a gente chama que é aquele cara que não é para ficar sentado na cadeira de parlamentar, é aquele cara de ponta de rua, e que não se reelegeram, assim, você fica inacreditável você olhar aquele político que ele não se reelegeu por falha técnica de sua assessoria. sim, E por que essa assessoria ela não compôs uma formação, uma evolução? Talvez porque o parlamentar não tivesse visto ou talvez porque ele achou que não fosse necessário. Então é nessa tecla que eu falo que a gente tem essa proposta, esse projeto de expandir o conhecimento, de levar políticas públicas para todos os cantos, que a gente possa alcançar. Porque não adianta você levar só eu vou falar aqui, vamos supor, para um município da Costa Verde, eu vou falar de políticas públicas para as mulheres, mas se eles não utilizarem aquele conhecimento, de que vai adiantar isso? Então você tem que levar essa formação e os multiplicadores dessa formação. E eu acho legal você falar isso, Léo, porque é nítido dentro da Casa Legislativa hoje, que a gente está atuando, a gente olhar para trás e ver quantos colegas nossos, né, conseguiram subir um pouquinho nesse caminho de assessoria e estarem onde estão. Você é um exemplo deles, você hoje é diretor do departamento, né? E a gente tem outros colegas também que subiram para a diretoria. E você olha para quando eles começaram e quando eles estão trabalhando nisso, é um orgulho muito grande. Então, eu quero te parabenizar pela sua dedicação. Eu sei que você é um cara estudioso, a gente troca ideias. Nosso tempo é uma coisa assim extremamente exígua, a gente corre de um lado, corre do outro, não sabe para onde é que vai. Pode falar, não pode falar, e eu sei que a gente às vezes se fala à noite, é, né? Como você disse, ontem você estava olhando o push do STF, eu estava dando parecer num grupo de temática. Então, para tu ter uma ideia, a gente não para, a gente vai para casa, mas a Assembleia carrega a gente para tudo quanto é canto, né? Flávio, eu costumo falar assim 2 coisas, né, assim, pegando o gancho do que você falou. Primeiro, assim, eu graças a Deus, é o que eu falo, sabe, eu fui um cara que como eu vim de uma experiência muito lá de baixo, Uhum.
eu às vezes hoje eu falo assim: "Caramba, sabe, como é que eu cheguei aqui?", né. E quando eu olho, assim, para trás, é óbvio que eu coloco tudo na mão de Deus, né, eu falo assim: "Deus agiu muito fortemente na minha vida", mas, assim, a educação foi, assim, fundamental. Então, assim, e aí quando eu estou falando aqui de educação, eu falo, assim, das informações que me levou à formação que eu tive hoje, Uhum, né. uhum. E a gente vive na chamada tecnologia, na sociedade da tecnologia da Tecnologia da informação. informação. Então, assim, o grande capital hoje que você pode possuir é informação, é conhecimento. Então, assim, você vê que os grandes gestores, os grandes administradores, o que eles buscam hoje é ter essa capacidade de gerenciar informação e conhecimento. O Uhum. que que o cara lá da Tesla, né, o cara mais rico do mundo faz quando ele adquire, né, uma empresa como é o X, né, que era o antigo Twitter, né, porque ele quer estar dentro do processo das informações das redes sociais, assim tal como a Meta faz com o Zuckerberg, que é outro cara que é um dos mais ricos do planeta. Então, hoje, você ter o domínio do conhecimento, É ter o domínio da fundamental. da palavra é fundamental. E assim, o que eu vejo com relação aqui à casa, eu costumo dar o seguinte exemplo: hoje, se você quiser abrir uma empresa, uma microempresa, você vai buscar um Sebrae, primeira pergunta que o consultor do Sebrae vai te fazer é o seguinte: "Você tem um plano de negócio?", né. Então, até para você ter uma microempresa, Você você já tem tem que que ter. ter um plano de negócio. Uhum. Plano de negócio é aquela estratégia básica que você tem que montar, de você pensar o objetivo geral, objetivos específicos, quais são as metas, qual é a Metodologia. metodologia, como é que você vai alcançar os resultados que você está Uhum. querendo alcançar, quais são os stakeholders, os atores que você vai precisar articular, Uhum. movimentar, né, para alcançar aqueles resultados, em qual prazo, né, cronograma, Resultado. quais são os recursos que vão ser Exatamente. financeiros, físicos e humanos que vão ser utilizados para alcançar Qual aquele mão de resultado. obra que você vai poder Então, contar. assim, minimamente você tem que ter um plano, né, tem que ter um planejamento. Então, assim, muitas vezes se esquece que um mandato é quase uma empresa, Eu considero né. uma empresa hoje. Exatamente, Hoje então você é você é uma chefe de empresa. gabinete de um mandato, né. Aham. Então, assim, você gerencia ali um grupo de assessoria, você gerencia, né, os recursos. Crises. Crise, você gerencia os recursos físicos e financeiros de um gabinete, Uhum. você gerencia o mandato, né, político de um deputado, e para isso você tem que pensar em eleição, em movimentação, né, de Política política, parcerias e interna. tal. Então, assim, é rede social, é como é que ele se posiciona em Uhum. termos de comunicação, as articulações. Então, assim, é extremamente fundamental você ter uma equipe qualificada para isso, Sim, né. Não dá para fazer tocar um mandato de sucesso com amadorismo, sim. né. Eu falo bem ou eu tenho uma boa visibilidade na rede social, mas a gente já viu pessoas assim que também fracassaram, né. Então, assim, e a questão não é só essa, né, pela perpetuação do mandato. O que me preocupa muitas vezes é isso, é porque, essa falta, como eu falava aqui antes, de uma conjugação, né, de diálogo, entre os atores, né, municípios e estado, essa falta de capacitação também, né, muitas vezes Técnica. técnica, né, ela conduz a resultados que são fracassados, né, Infelizmente. infelizmente. Então, assim, a gente tem às vezes a sensação de que vira ano ou vira cada legislatura a cada 4 anos e a gente está quase enxugando o gelo, porque muitas vezes a pessoa deixa de priorizar aquilo que é o prioritário, né, que muitas vezes é esse processo, né, de pensar a coletividade, de pensar baixar a bandeira da ideologia, de fazer uma articulação mais política no sentido de sentar junto na mesa e ter a capacidade de diálogo, e óbvio, né, tecnicamente, de ter uma formação que ajude a você sair desse achismo, né, que você tem lá, porque muitas vezes é pilhado pelo grupo político, né, não é isso, é aquilo e tal, e a gente deixa de fato de encarar os grandes desafios na forma que muitas vezes com a escassez de recursos que a gente tem, a gente precisa encarar dentro da sociedade. Então, assim, vejo que esse é um grande desafio, mas assim, eu me surpreendi. Eu vou começar segunda-feira agora a dar aula na pós-graduação, né, da gestão do poder legislativo, na escola do legislativo. São 2 turmas, eu acho que isso nunca teve na Não. casa. É a primeira vez que está Uhum. tendo 2 turmas. Então, assim, pelo menos a gente está vendo que o interesse está começando a crescer, né. Mas ainda assim a gente percebe que precisa, como você bem pontuou, ter um envolvimento maior, né, de todos os mandatos, até para fortalecer a própria escola do legislativo, que é uma referência no Brasil, né. Sem A nossa dúvida. escola do legislativo do estado do Rio de Janeiro é uma referência. O atual diretor, né, o Reginaldo, ele tem feito um Reginaldo. grande trabalho,
né, assim, na direção da Escola do Legislativo. Então, assim, obviamente com o apoio, né, do presidente Rodrigo Bacelar. Então, assim, eu acho que muitas vezes os próprios mandatos deixam de aproveitar o que tem dentro da própria Exatamente, foi casa, aquilo que eu disse. né. Então, assim, é isso, e a gente, eu acho que, traz essa bandeira aqui, né, para os mandatos, né, para os vereadores também, para as lideranças, de buscarem esse caminho, porque a informação ela só empodera e só fortalece, né, a própria luta política, independente de ter um mandato ou não, É né. isso aí. Porque às vezes a pessoa não tem um mandato, mas está na luta política Sim, ali, né. tá ali na Quantas formação. pessoas a gente vê que estão aí por militância, né, que acreditam na defesa daquele direito, daquela política Sim, pública, sim. e muitas vezes são esses heróis que não são reconhecidos que a gente precisa, né, bater Juntar. palmas, Isso. juntar, né, e trazer para junto de Léo, eu quero te agradecer. Infelizmente, é um papo que a gente levaria aqui horas conversando. Fala Pública Podcast está de portas abertas para te receber. Foi, assim, muito enriquecedor ouvir a sua experiência, ouvir o que você trouxe aqui para gente. E eu termino sempre o nosso podcast com uma pergunta para os nossos convidados da seguinte maneira: eh, o que você diria hoje, Leonardo Ribas, para aquele garoto lá de trás que passou por aquele sufoco todo? O que você diria? caramba, Flavinho, Pergunta de prova. pergunta de prova, hein. Meu Deus. Para não desanimar, não desistir, Isso aí. não desistir. Eu te confesso, assim, que até recentemente, você é minha amiga, o pessoal sabe disso, a gente, como eu estava falando aqui, a gente vive uma sociedade que, né, tanto ódio, tanta coisa, então, assim, às vezes a gente fica desanimado, né. Uhum. Mas, assim, eu tenho uma filha agora de 1 ano, né, que é meu xodózinho, Maiazinha. a Maia e tal. Então, assim, eu olho pra Maia, eu tenho amigos e amigas igual a você, né, Uhum. e falo assim: "Olha, não se preocupa com as coisas grandes, né, olha as coisas pequenas, os pequenos sinais, né, não desanima, não desiste", porque, até uma amiga hoje mandou um áudio no WhatsApp, ela falou: "Léo, você é a prova viva, né, assim, de que existem pessoas boas, existem pessoas legais e a gente precisa que pessoas como você não desanime, né, não desista da luta". Então, assim, eu diria para aquele garoto lá de trás, assim, que sofreu pra caramba, que não acreditava às vezes, né, que poderia chegar onde chegou e tal, para nos desanimar. Então isso eu faço questão, assim, com as pessoas que eu encontro, com as pessoas que trabalham comigo mesmo, de falar: "Ó, acredita, né, estuda, busca, porque é possível, né, mudar sua vida, mudar sua história através da educação", né. Legal. Então, assim, eu acho que é isso, Never é give up. resiliência, né. Isso aí. Isso, never give up. Isso aí. Isso mesmo. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer aqui, doutor Leonardo Ribas, pela sua presença. Obrigado, Flavinha, obrigado, Pietro, obrigado ao podcast Fala Pública. E, assim, espero realmente voltar outra oportunidade, Sem dúvida. falando de outro tema, de repente segurança alimentar, que é um tema que eu gosto muito Vai ser um também. prazer. Então, assim, muito obrigado mesmo, obrigado a todos que vão participar desse momento acompanhando esse Podcast. e humilde debate aqui com a Flavinha, esse podcast. Um abração. Obrigada. Pessoal, Fala Pública Podcast está aí. Sigam-nos nas redes sociais. Doutora.Flávia Aguiar, Instagram, TikTok e Fala Pública Podcast no Instagram. Leonardo, O meu é Léo Felipe 25 RJ, Instagram. Instagram. Então tá bom. Fala Pública Podcast fica aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio com mais Abraço, pessoal. Abraço, Flavinha, Pietro. Tchau, tchau. um abraço. Tchau, tchau.